Chegar aqui. Eu quero primeiro fazer uma apresentação. Eu acho que a grande maioria conhece, né? Minha amiga Karen, já está há uns bons anos conosco, casada com o Éder. Nora da Damares e do Eto. Prazer ter ela no nosso meio. Que você seja muito usada para Deus. E que nós sejamos edificadas através da palavra da Karen. Amém. Eu vou usar esse aqui. Bom dia. Todos estão me ouvindo? Então tá. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É um privilégio estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? Desde que eu recebi o convite, eu já senti aquele peso da responsabilidade. Mas a graça do Senhor tem me alcançado e Ele foi me instruindo para trazer hoje um conteúdo que edifique a vida de todas vocês, mulheres. Eu quero agradecer a Carol pelo convite e a Silvana também, corajosas, né? Mas agradeço a vocês aí pelo convite e agradeço a cada mulher que está aqui, né, que veio aqui hoje ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, que Ele possa realmente me usar para falar, através da palavra dEle, algo edificante para a vida de vocês. Amém? Eu sou nutricionista, desde 2018 eu atuo como nutricionista, eu já passei por alguns hospitais aqui de São José dos Campos, passei por algumas clínicas também. Hoje eu atendo consultório, faço consultas online e a maior parte do meu tempo eu dedico à minha família, né? Eu tenho, para quem me conhece, eu tenho 2 filhinhos pequenos, né? O João de 3 anos, a Julinha de 1 ano. Então, assim, a demanda da casa e dos filhos é muito grande. E o Senhor tem me dado o privilégio de poder servir a minha família, de poder cuidar dos meus filhos, de poder cozinhar para eles. Enfim, isso realmente é uma dádiva de Deus. Eu quero aqui saber quem veio pela primeira vez hoje na nossa igreja. Tem alguma visitante aqui que está pela primeira vez? Que Deus abençoe e vocês sejam muito bem-vindas. Então, vamos lá, sem mais delongas, para a nossa aula. Eu coloquei o título de O Papel da Mulher Virtuosa na Alimentação da Família. Eu estou vendo que tem vários adolescentes aqui, então vocês já vão aprendendo como que vocês vão agir assim que casarem, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar essa aula, eu quero fazer um panorama bíblico sobre alimentação. A palavra do Senhor, ela é o nosso guia. Então, tudo que a gente precisa está na palavra do Senhor, né? Qualquer dúvida que a gente tem, criação de filhos, casamento, enfim, tudo a gente vai encontrar na palavra do Senhor. E não é diferente com relação à alimentação. Desde lá do princípio da criação do mundo, Deus, ele trouxe uma orientação para Adão. Então, em Gênesis, capítulo 1, no versículo 29, fala assim, ó. Vocês estão... Está meio difícil de enxergar aí atrás? Está muito pequena? Tá difícil, né? Mas podem acompanhar na Bíblia também, eu vou ler alguns versículos aqui, tá bom? Então, fala assim, lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 29, Deus fala assim para Adão. Disse Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas vos servirão de alimentos. Depois a gente vai encontrar em Gênesis, capítulo 9, Deus vai dar uma orientação para Noé, após o dilúvio. E aí Deus fala assim para Noé, lá no versículo 3, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, até aí, o homem comia vegetais. A partir do dilúvio, após o dilúvio, Deus fala que o homem pode comer todo ser vivente. Animal, ave, peixe, enfim, tudo ele poderia comer. Ele ia dominar sobre todos os animais. E aí, depois vem a alimentação e a lei. Deus, ele se preocupava com o seu povo. Então, lá no deserto, Deus começa a dar toda a orientação para Moisés. E ele veio e falou tudo que o povo podia e não podia comer, né? E Deus começou a fazer então a separação entre o santo e o profano, o puro e o impuro. E então todos os israelitas eles deveriam aprender esses decretos de Deus. E esses decretos, por exemplo, da alimentação, Deus descreve cada coisa ali que eles podiam ou não comer. Isso servia, além de servir para diferenciar o povo judeu dos demais povos, também servia para a higiene, porque Deus se preocupava com a higiene do povo. Inclusive, lá em Deuteronômio, capítulo 23, do 12 ao 14,
os israelitas, eles recebem instruções de Deus para um bom saneamento, visando manter o arraial limpo. Então, até as fezes, Deus deu uma orientação como que era para o povo descartar. Então, você vê que há uma grande preocupação do Senhor com relação a isso, porque a limpeza física, ela está ligada à santidade moral. Tá? E aí, continuando, a gente vai ter a alimentação após a vinda de Jesus. Só fazer um parêntese, eu vou abrir alguns momentos da aula para perguntas, para dúvidas, tá bom? Aqui, voltando. A alimentação após a vinda de Jesus. Né? Lá em Marcos, capítulo 7, versículos 18 e 19, Jesus declarou puro todos os alimentos. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, esses versículos, Marcos, capítulo 7, o versículo 18 e 19. Tem algum microfone aí? Som. Se alguém puder ler, por favor. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Eu também gostaria que alguém lesse em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Quando Jesus começou a trazer esses ensinamentos sobre... ele era um judeu, né? Jesus era judeu e ele seguia uma alimentação como os judeus. Então, ele deixava de comer várias coisas que não podiam, mas Jesus, na vida dele, foi ensinando que tanto judeu quanto não judeu poderia ser salvo. E Jesus foi trazendo esse ensinamento. Olha, não é o alimento que vai salvar. Não adianta nada seguir a lei, não adianta nada deixar de comer carne de porco e ter o coração impuro. Então, não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Então, esse foi o ensinamento de Jesus. Claro que houve uma grande discussão ali entre os discípulos, entre os seguidores de Jesus, mas com o tempo eles foram entendendo. Até depois o apóstolo Paulo traz vários ensinamentos sobre a alimentação, falando que não era a alimentação que salvava, mas sim um coração puro diante de Deus. Então, pensando nessas questões que eu trouxe aqui, a pergunta que fica é: o que o cristão deve comer? Vamos ver alguns textos, então, bíblicos aqui que vai falar sobre isso. Primeiro, nós temos a liberdade para escolher o que comer. Porém, precisamos ter um equilíbrio, evitando qualquer extremo que possa levar ao pecado. E agora a gente vai ver alguns textos bíblicos. Nós somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nós somos santuários do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículos 24 e 25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Então, uma boa alimentação, às vezes a pessoa pensa que é só para ter saúde, né? Eu só vou comer bem quando eu ficar doente, porque aí eu preciso ter saúde, eu preciso ficar bem. Ou eu vou me cuidar porque eu preciso ter saúde. Gente, além da saúde, a alimentação é uma forma também de glorificar o nosso Deus. E aí vai uma pergunta: será que a forma como você se alimenta glorifica a Deus? Pensa aí. O desejo descontrolado por comida é pecado. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. Lá em Provérbios, capítulo 23,
dos versículos 21 e 22. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então, domínio próprio no momento da alimentação, das refeições, é de extrema importância. Lá em Gálatas, capítulo 5, vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Às vezes a gente pensa que domínio próprio é só na hora de falar com o marido, com os filhos, né? Mas domínio próprio na hora de comer também é importante. A gente não pode ser dominado pela comida. Nós precisamos ter domínio próprio em tudo que a gente faz, inclusive com relação à alimentação. Então, comer exagerado e sem controle é falta de domínio próprio. 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. Então, o crente deve sim se preocupar com a sua alimentação. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Agora é a hora. Até agora nada? Então vamos continuar aqui. Tá? Até agora nós vimos aqui como que Deus encara a alimentação, né? Como é que as orientações que Deus nos deu com relação à alimentação. E como é uma aula para mulheres, né, eu vou entrar aqui na parte da mulher virtuosa. Né, e eu vou usar como referência o texto de Provérbios, capítulo 31. Né, um texto maravilhoso aí que Salomão escreveu. E eu vou usar ele para trazer algumas palavras aqui para vocês nessa manhã. Então, eu também gostaria que alguém lesse Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 31. E é muito importante que todas acompanhem a leitura, porque esse capítulo a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Alguém pode ler para mim, por favor? Provérbios, capítulo 10. Obrigada. A gente vai ler do versículo 10 ao versículo 31. 10 ao 31. Provérbios 31, dos versos 10 ao 31. Obrigada. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. A gente pode ver que o comportamento dessa senhora é digno de louvor, né? Quem dera eu fosse como essa mulher virtuosa. Quem dera, né?
ela nos dá um grande exemplo e a gente tem que aprender com ela. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas. Olha no versículo 10. No versículo 10 ele vai falar o quê? Mulher virtuosa, quem a achará? Esse termo virtuosa, no conceito hebraico, ele pode ser entendido mais adequadamente como virtuosa e competente. Então, essa mulher é uma mulher que fazia coisas boas, ela tinha muita virtude e tudo que ela fazia com competência. Então, provavelmente, ela cuidava dos filhos, cuidava do marido, cuidava do lar, trabalhava, tudo que está dizendo que ela fazia, ela era competente naquilo que ela fazia e fazia de forma virtuosa. No versículo 11 vai dizer, o coração do seu marido confia nela. As escrituras, elas condenam qualquer tipo de confiança em outra coisa que não seja Deus. Mas nesse versículo, aqui está dizendo que o marido podia confiar na sua esposa, ou seja, ela era uma mulher virtuosa, ela era uma mulher honrada, no qual o seu marido podia confiar nela, no cuidado que ela prestava à sua família. No versículo 17, vai dizer ali, cinge os lombos de força e fortalece os braços. E aqui a gente tem alguns exemplos de mulheres fortes na Bíblia. Está bem pequenininho ali, mas tem o exemplo de Sara, que está lá em Gênesis, capítulo 18. Aqui, quando Abraão ele recebe visita, não sei se vocês conhecem essa história, mas Abraão ele recebe visitas de alguns seres celestiais, que eles aparecem em forma de homem ali, estão conversando com Abraão, e aí Abraão vai oferecer uma refeição para esses 2 seres celestiais. Eram 2 ou 3, não tenho certeza. E aí Abraão corre lá e fala para Sara, Sara, prepara uma refeição, porque eu preciso servir esses homens vieram da parte de Deus. Então, Sara rapidamente vai lá, faz uma refeição gostosa, serve o seu marido, serve ali aqueles seres celestiais que estavam com ele. Outro exemplo que a gente tem de serviço é a Rebeca. Rebeca, o que ela estava fazendo quando os servos de Abraão chegou lá para buscar a Rebeca? Vocês lembram o que ela estava fazendo? O que ela estava fazendo? Pegando água para os camelos, né? Era uma mulher, uma moça que estava servindo os camelos, né? Quando chega o servo de Abraão e ele vai procurar uma mulher para Isaac, ela está lá servindo os camelos. E o que ela faz? Ela serve os camelos de Abraão também. Ela fez um serviço. Outro exemplo que nós temos é Raquel. Raquel, em Gênesis capítulo 29. Quem sabe aqui o que Raquel fazia? Raquel era pastora de ovelhas. Né? Então, são exemplos de mulheres, elas eram ricas, gente, elas eram de status social elevado e elas não consideravam o trabalho manual, né? O trabalho indigno, não, elas faziam com as próprias mãos, com a própria força. O Senhor nos dá essa força. Mulheres virtuosas são mulheres que servem, são mulheres que fazem serviço. Né? Essas mulheres aqui, Sara, Rebeca e Raquel, são belos exemplos para nós. Amém? A gente não pode aqui eu quero levar para o serviço do lar, né? A gente não pode desprezar o serviço do lar, porque ele é absolutamente valioso para o Senhor. De quem que é a função de administrar o lar? É do homem ou da mulher? Da mulher. Quem que troca os filhos, que é responsável por colocar o cardápio e fazer a comida? Quem que é responsável? É a mulher, está na palavra de Deus. Às vezes pode levantar uma feminista aqui, não, a gente quer igualdade. Não, se a gente segue a palavra de Deus, o Senhor deu uma função para o homem e uma função para a mulher. E como mulher, nós temos o privilégio de servir a nossa família, administrando e cuidando do nosso lar. No versículo 18, vai dizer, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Essa lâmpada não se apaga é um sinal de sua prosperidade duradoura. Numa casa bem organizada, a lâmpada queimava durante a noite como um sinal de vida e sua extinção representava calamidade. A mulher virtuosa não deixa a lâmpada se apagar, ou seja, ela está sempre ali, administrando o seu lar, cuidando do seu lar. Meninos adolescentes, busquem ser uma mulher virtuosa quando vocês já podem ser essa mulher virtuosa antes de casar. E casando, colocar em prática esse cuidado com a família, com o lar. Porque, gente, isso daí não é humilhação, não. Isso é bênção do Senhor. Cuidar da nossa casa é um serviço abençoador. Então, essa mulher, ela cuidava, ela não deixava a lâmpada da sua casa se apagar. E aí, na segunda metade do capítulo, né, do versículo 20 ao 28,
esse poema relaciona as contribuições mais tangíveis dessa mulher para a sua casa e para a comunidade local. As realizações da mulher virtuosa permitem que o seu marido lidere a nação com retidão e justiça. Então, a minha oração aqui hoje é que a gente possa aprender com essa mulher virtuosa e colocar em prática as virtudes que ela tinha. Amém? Aproveitando que a gente está falando sobre serviço, sobre o papel da mulher, de acordo com a palavra do Senhor, eu quero entrar nessa outra parte da aula, que é a importância da mesa. E aqui, quando eu falo da mesa, eu estou falando do sentar com a família para comer uma refeição juntos. Isso é muito importante. E o Senhor fala como é importante a gente sentar na mesa e comer uma refeição junto com a família. E isso é uma responsabilidade nossa. Lá em casa, por exemplo, eu estou fazendo o almoço e almoço está pronto, vem comer. Chamo meu marido para comer, chamo os meus filhos, coloco eles ali sentados. Né? Eu que coloco a mesa ali, o Éder me ajuda a colocar alguma coisa, mas a principal responsabilidade é minha. Eu que estou servindo ali. Eu creio que seja assim com a maioria de vocês. Ou eu estou errado? A maioria é isso, não é? A gente que traz a nossa família para a mesa. Então, o que é a mesa, gente? A mesa, primeiro, é um lugar de serviço. A mesa é um lugar onde a gente aprende a partilha. Quando a gente está com a nossa família, a gente aprende a dividir o pão, a dividir a comida. Na mesa, a gente aprende a se controlar, a comer de forma controlada, a ter domínio próprio. Esse negócio de cada um estar sentado num canto da casa, comendo, vendo celular, comendo, vendo TV, isso não é certo, isso não é bom. Do ponto de vista nutricional, eu oriento meus pacientes a comerem sentados à mesa com a família, porque ali você tem mais atenção, você consegue ver o que você está comendo, você consegue montar um prato bonito. Além disso, a gente tem a comunhão com a nossa família. Na mesa, a gente aprende... Na mesa não é um lugar de discussão. Começou a discutir, começou a falar um grosso com o outro, o que a gente tem que fazer? Agora não. Agora é a hora de a gente comer em comunhão com a nossa família. A despedida de Jesus antes de sua morte foi na mesa, com a ceia do Senhor ali. Ele e os seus discípulos, eles tiveram essa última comunhão ali com Jesus na última ceia. Então, assim, tem várias partes da palavra do Senhor que vai trazer esse momento de comunhão na mesa. E a ceia é um desses momentos, né? E aqui eu quero ler o versículo de Provérbios, capítulo 14. Quem sabe qual versículo é? Versículo 1. A mulher sábia, mas com as suas próprias mãos a derruba. Vamos ler todas nós juntas? Vamos lá. A mulher sábia... A insensata com as próprias mãos a derruba. Olha a responsabilidade que Deus deu para a gente. Isso tem tudo a ver com a alimentação também, gente. Tem tudo a ver, porque nós somos responsáveis, né? Por mais que, por exemplo, lá na minha casa, o Éder que faz as compras geralmente, mas ele pergunta para mim, o que está faltando? O que precisa comprar? Quem que pensa no cardápio, pensa na combinação que vai chegar? A mulher alimenta o filho desde o momento que a criança nasce. Quem que dá mamar? Não é o homem, não, é a mulher, né? A Julinha ficou lá chorando, tadinha, porque ela queria ficar comigo, queria mamar. Porque a gente é responsável por alimentar os nossos filhos desde o momento que eles nascem, é a nossa responsabilidade. Então, é muito importante também esse momento de comunhão na mesa, né? A gente tem, uma mulher, ela pode destruir o lar, se ela não for temente ao Senhor, se ela não tiver sabedoria do Senhor. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, o Senhor, Ele nos deu a responsabilidade de administrar o nosso lar. E agora, se nessa manhã você está pensando assim, gente do céu, mas na minha casa não funciona, não consigo levar meus filhos para a mesa, não consigo levar meu marido para a mesa, não consigo ter essa comunhão com a minha família. Então, vamos convidar Jesus para habitar na nossa casa. Porque quando Jesus habita, quando Jesus está no nosso lar, a gente tem um lar de paz, a gente tem um lar saudável, a gente tem o Espírito Santo trazendo alegria, trazendo sabedoria para todos os membros da nossa família. Então, vamos orar nessa manhã, pedir para que o Senhor venha trazer em cada coração sabedoria e graça, para que você, como mulher, consiga administrar o seu lar e que Jesus reine na sua família. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Cara, espero contribuir. Dentro disso que você falou,
Eu me casei cedo, acho, com 19 anos. Fiquei 30 anos casada. Eu trabalhava fora na época. E quando o Belloni me conversou comigo, ele disse assim, eu gostaria que você parasse de trabalhar. Eu falei, tá bom, então. Ele falou, não, eu vou sustentar você. Eu sou capaz de fazer isso e eu prefiro que você fique em casa. Depois nós vamos ter filhos e tal. Essas coisas todas que você diz. Eu lembro que quando eu cheguei no meu chefe e falei assim, eu quero minhas contas porque eu vou casar. Mas como? Por que você não pode continuar trabalhando? Eu falei, não, meu esposo disse que vai ser o varão da minha casa e vai me sustentar. Então, assim, para o mundo, muitas vezes, já naquela época, né, porque hoje eu estou com 58 anos, era uma coisa assim, nossa, por que você vai ter que parar de trabalhar? Não precisa. Concordo que tem muitas mulheres que trabalham, que ajudam no lar, eu acho isso maravilhoso também. Mas, assim, o você se submeter a isso, para mim também foi difícil, porque eu tinha alguns objetivos, eu tinha alguns sonhos e eu não pude fazer. Mas eu fui uma esposa muito feliz. Mesmo me submetendo a isso, eu fui. Criei meus filhos, né? E essa questão da mesa, desde que eu era criança, eu via minha avó, uma senhora muito crente, ela sempre servia o meu avô primeiro. E aí, na época das minhas gravidez, que foram de alto risco, ela foi morar comigo para cuidar de mim. Então, ela cozinhava e tudo. E ela servia o Belloni primeiro. E eu não tinha esse hábito ainda, por mais que a gente caminhasse na obediência, eu não tinha esse hábito. Depois que eu fiquei convivendo com ela assim, bem de perto, ela disse, minha filha, o bife maior tem que ser do seu esposo, porque é ele que sustenta a sua casa. Assim, no jeito dela ensinar, né? E eu passei a fazer isso. E o meu marido ficou tão feliz com essa singeleza, com esse carinho, que as coisas mudam. Então, às vezes, a gente acha que, nossa, isso está fora de moda. Nossa, não, gente, não está. Eu ensino para os meus filhos, ensinei para a Carol, a minha nora aprendeu isso, e espero que a Raquel aprenda. É o que o Senhor quer que a gente faça, né? A palavra do Senhor, ela fala sobre isso. Alguém mais quer trazer alguma contribuição para a aula? Quer falar alguma coisa? Não? É um privilégio para a gente poder servir a nossa casa. Não tem nada de humilhação ou, você está diminuída por causa disso. Não. Hoje, o Senhor me deu o privilégio de servir a minha família. Né? A gente, escola, avós, não substituem o papel da mãe, da esposa. Né? A gente sabe que a gente pode ser substituído no nosso trabalho, mas na nossa casa, não. Ninguém substitui. E assim, gente, eu estou trazendo isso para vocês, mas o Senhor, Ele trabalhou muito no meu coração, desde que eu recebi o convite, sim. Essa semana, principalmente, mas foi uma semana tão desafiadora, tão desafiadora. Assim, eu tenho 2 filhos pequenos. Não é fácil você dar conta de tudo. E lá em casa eu faço praticamente sozinha, assim, né, o cuidado da casa. E até oportunidade de emprego apareceu para mim essa semana. De trabalhar fora, de trabalhar no hospital. Aí eu conversei com o Ederton e falou, não, cara, o seu papel é aqui dentro. Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês, mas antes de eu trazer, o Senhor falou muito comigo. O Senhor trabalhou muito no meu coração, porque às vezes é difícil aceitar a missão da mulher. Às vezes é difícil a gente falar, vou deixar a vida profissional e vou cuidar da minha casa. Vou administrar o melhor. Às vezes não é fácil a gente cumprir o papel que o Senhor deixou para a gente. Mas o Senhor falou muito comigo essa semana, e eu espero que o Senhor esteja falando com vocês também dessa responsabilidade como mulher, como esposa, como mãe, de que nós somos muito importantes dentro da nossa casa. A mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Amém? Vou continuar a aula aqui, vou para uma outra parte, que agora é uma parte um pouco mais prática, né? A gente já entendeu aí o que o Senhor fala sobre alimentação, o que o Senhor fala sobre a mulher no lar, e agora como fazer isso dar certo, né? Então, vou falar um pouquinho de como ter uma alimentação equilibrada na prática, né? Existem 3 pilares para a gente ter uma boa saúde. Primeiro, a gente já está falando sobre uma alimentação equilibrada. Segundo, a atividade física. E o terceiro é uma boa qualidade de sono, o descanso, que isso é muito importante também.
Eu trouxe aqui alguns dados da Vigitel. O que é Vigitel? Vigitel é a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. É uma pesquisa realizada todo ano. Eu trouxe aqui o Vigitel do ano passado, então é o mais recente. Tá? Eles fazem por ligação, eles fazem essa pesquisa em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, e a partir daí, né, são coletados alguns dados, e aí eles vão usar isso para fazer aí várias medidas, né, públicas com relação à melhora da saúde da população brasileira. E aqui, ó, eu trouxe alguns dados importantes. Vocês sabem o que é o IMC? É o índice de massa corporal. É o índice mais fácil para a gente avaliar se a gente está dentro do nosso peso, ou se a gente está muito acima, ou se a gente está muito abaixo, precisa ganhar um pezinho. A gente usa o nosso peso e a nossa altura. E eu gostaria até de fazer isso na prática aqui com vocês. Pegar o calculador aí, quem tem calculadora. Vamos ver quanto que está o IMC de vocês aí? Vamos ver se está dentro do que está bom, ou se está precisando perder uns quilinhos. Vamos ver, vamos lá, vamos na prática aí. Ah, que isso? Cada um guarda para si. É rapidinho, gente, é rapidinho. Vamos lá. Vocês vão pegar, às vezes você não sabe qual é o seu peso, né? Mas quem sabe aí quanto pesa, né? Então, vai lá, pega o seu peso, eu vou fazer aqui, vamos ver aqui. Pega o seu peso, por exemplo, seu peso é 60 quilos. Aí você vai dividir pela sua altura e pela sua altura de novo. Então, 60 quilos, você tem 1,65. Então, você vai pegar 60 dividido por 1,65, dividido de novo por 1,65. É o peso dividido pela altura quadrada. Entenderam como é que faz isso? Peso divide pela altura e aí o resultado divide pela altura de novo. Até 25 é considerado eutrofia, que está dentro ali do que seria o ideal. De 25 até 29,9 a gente considera sobrepeso. A partir disso, considera-se obesidade. Isso. 2 vezes. Então, tipo 60 dividido por 1,67, aí o resultado divide de novo pela altura. Conseguiram encontrar aí? Quem fez? Então tá. Aqui, ó, olha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesses dados da Vigitel. De 100% dos entrevistados, 61,4% estão dentro da margem de excesso de peso. Desses, de 100% das mulheres entrevistadas, ó, presta atenção, 59,6% está na linha de excesso de peso. E obesidade, que é quando o IMC dá acima de 30, de 100% dos entrevistados, praticamente 25% estão ali dentro da linha do IMC acima de 30. Então, ó, 1/4 dos entrevistados já estão na linha da obesidade. Das mulheres entrevistadas, ó, quase 25% na linha do sobrepeso. Teve um outro dado que eles coletaram, que foi o consumo de frutas e hortaliças. Eles usaram a referência de 5 porções por dia. Fruta e hortaliça. Então, sei lá, eu como 3 porções de fruta por dia e 2 porções de hortaliça. Aí você entrava nesse dado. Então, apenas 21% dos entrevistados entraram nesse dado de consumir esses alimentos diariamente. Vocês estão entendendo, gente? Está claro para vocês? E a prática de atividade física no tempo livre. Aqui eles usaram a referência de 150 minutos por semana, que é uma média de 30 minutos por dia. Aqui melhorou um pouquinho, né? 40,6% dos entrevistados praticam atividade física. E aí, vocês praticam atividade física? Sim! Aê, muito bem. Isso aí. Tem que praticar, né, gente? Não tem como não praticar. Oi? Quem não tem tempo? Ah, é. É complicado. Mas, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu não cheguei também a praticar 150 minutos por semana, mas eu faço pilates 2 vezes na semana, 7 horas da manhã. Aí eu acordo 6 horas, vou lá no pilates, 8 horas eu volto. Aí a hora que as crianças vão acordar, onde meu marido vai acordar para ir trabalhar. É o único horário que eu consigo fazer. Aí tem que madrugar. Mas é o horário que dá. A gente arruma um tempo. Olha, para você... eu vi um dado que criança é muito importante praticar atividade física, viu? Quem tem filho pequeno, porque esse hábito de prática de atividade física, ele começa na infância. Se uma criança nunca praticou atividade física, dificilmente ela vai conseguir praticar depois de adulto.
Ah, depois de adulto que eu vou começar a fazer. Gente, é muito mais difícil. Então, tem que começar pequenininho. Eu lembro que meu pai... Eu sempre gostei de praticar. Nunca fui boa em nada, gente. Eu era a pior da escola. Ninguém me escolhia para ir no time de vôlei, para ir no time de futebol. Coitado de mim. Ninguém gostava de mim. Mas eu gostava de fazer exercício. E meu pai me colocou na natação quando eu era pequenininha. Eu fiz atividade com ele. Natação foi muito gostoso. Enfim... E hoje eu sinto que meu corpo, sabe, precisa fazer. Quando eu fiquei grávida, eu fiz também. Depois que a Júlia nasceu, depois que o João nasceu, eu fiquei um tempo sem fazer. Mas aí logo eu tenho que voltar. E assim, às vezes... Mas por que você vai fazer, Karen? Eu tenho que fazer, gente. O corpo pede. O corpo realmente pede para fazer. Então eu falei, eu madrugo, né? Tenho que levantar cedo e ir. Às vezes eu não dormi nada à noite. Mas eu tenho que ir. Faz parte. A gente tem que arrumar um tempinho aí, pelo menos 2 vezes na semana, vai ser importante, tá? E a questão do sono também é muito importante. A gente tentar dormir bem, tentar reservar um período para dormir. Adolescente também tem que dormir bem, viu? Não é só ficar no celular até tarde da noite, não. Hã? Senão não cresce. Se não dormir, gente, é muito ruim mesmo. Então, vamos continuar aqui. Como colocar em prática a boa alimentação em família? Vamos lá. Eu tenho algumas dicas práticas aqui para vocês. Primeiro, a gente tem o momento das compras. Se a gente não tiver os alimentos em casa, a gente não vai fazer, certo? Então, primeiro, a gente tem que planejar esse momento da compra. Mesmo que alguém faça para você essa compra, você tem que fazer uma listinha ali e pensar, o que eu vou comer essa semana? Eu gosto de indicar o seguinte, eu sempre falo, gente, faz uma compra geral, uma compra do mês, com os alimentos não perecíveis, e uma vez por semana você vai lá e compra fruta, legumes, hortaliças para você comer durante a semana. Esse é o ideal. Tá? Isso é muito bom, isso é o ideal, porque daí você vai ter coisa fresquinha ali para comer. Né? Agora também não adianta comprar e ficar na geladeira e estragar, né? Eu tenho uma amiga, gente, que fala para mim que estraga todas as coisas que ela compra. Faz compra, aí estraga tudo. Aí tem que jogar tudo fora, né? Porque não faz, gente, tem que fazer, tem que estar lá em casa, mas tem que comer. Então, o momento das compras, ele é fundamental. O segundo momento que é muito importante é o pré-preparo desses alimentos. Então, assim, uma coisa que eu escuto muito no consultório, eu não como verdura porque dá um trabalho lavar, porque eu vou lavar, não tem tempo, tem que ser prático e tal. Por isso que você tem que separar pelo menos um tempinho ali, administrar o seu tempo. Entrei na administração do tempo. Comprei, cheguei do mercado lá com as minhas frutinhas, meu alface, tudo ali. O que eu vou fazer? Vou higienizar. Vai gastar um tempo? Vai gastar sim. Não é tudo... Gente, a vida é assim, a gente tem que trabalhar, né? Você lavar rúcula dá um trabalhão. Mas se você lava tudo de uma vez, ou se você tem alguém para fazer isso para você, melhor ainda. Lavou tudo de uma vez, o que você vai ter? Salada para a semana toda. Uma dica, não guarde verduras molhadas, porque elas estragam muito rápido. O que vocês têm que fazer? Secar, né? Colocar guardanapo, exatamente. Eu lavo, eu deixo tudo ali, em cima da pia ali, cobertinho, faço assim com a folha para sair o excesso de água, e aí depois, quando eu vejo que ela já está quase seca, eu vou colocar num pote, eu forro com papel toalha, coloco um pouco de folha, forro de novo com papel toalha, e assim eu vou fazendo uma camada para que esse papel toalha ele sugue a água da folha. E aí, durante a semana, eu só troco esse papel toalha que já está úmido. E as minhas folhas lá em casa, elas duram muito tempo. Eu ainda compro numa horta, que eles tiram na hora para mim. É muito bom, é ali na Zona Sul. Quem mora no parque, aí depois pergunta para mim onde que é. Eles tiram na hora para mim. Então, assim, dura 2 semanas, às vezes duram 3 semanas, porque a gente higieniza, guarda e vai comendo durante a semana. Na hora que está com pressa, abriu a geladeira, pegou, colocou ali no prato. Eu gosto de temperar com azeite, sal e limão. Tá? Verduras, assim, fica muito bom. Quem aqui tem o hábito de comer? Verduras. Ah, então vocês estão muito bem, gente. Estou feliz, isso aí. Muito bom. E aí a gente tem um terceiro momento, que é o preparo dos alimentos a serem consumidos pela família. Né? Se eu fiz esse pré-preparo, por exemplo, eu cozinho feijão numa grande quantidade, faço já meio quilo ou mais feijão. E o que eu vou fazer? Eu posso congelar isso em pequenas porções. E aí, na hora do preparo, que é a hora do serviço, eu só descongelo, eu só finalizo. Ou então, o que eu faço lá em casa, né? Eu não faço tudo todos os dias. Então, às vezes o feijão já está pronto, a salada já está pronta, eu só vou fazer
um arroz e uma carne. Isso já facilita o meu dia, né? Porque, gente, tem que ficar na cozinha todo dia, 1 hora e meia, é muito penoso. Então, a gente tem que usar a inteligência, usar a administração do tempo, deixar as coisas tudo meio que prontas ali, para que no dia a dia a gente não seja sufocado, para que no dia a dia a gente não tenha que passar ali no drive-thru ali e pegar um McDonald's. Eu falei assim, o que o cristão deve comer, né? Jesus fala que tudo pode comer, mas na época de Jesus não existia, né, gente? Fast food. Eu acho que se existisse, Jesus ia falar, esse aqui não, esse daqui embutido não, gente, pelo amor de Deus. Então, como saber o que preparar? Já estou falando um pouquinho aqui com vocês, né? O Guia Alimentar Brasileiro, ele vai falar que a nossa alimentação tem que ser minimamente processada. Então, qual que é a base de uma alimentação saudável? Se você quer comer e servir bem a sua família. São os alimentos in natura, os minimamente processados. O que é alimento in natura? Frutas, legumes, verduras. Quais que são os alimentos minimamente processados? Feijão, né? Você tem que tirar o feijão ali, né? Mas para chegar na sua mesa ele passou por um pequeno processo. Arroz, são minimamente processados, né? São alimentos, quanto menos processos ele passa, mais saudável é esse alimento. Então, por exemplo, o que é um grão integral? É um grão íntegro, que ele não sofreu nenhum processo, que ele não passou por nenhum aparelho, né? Por exemplo, o açúcar, quando o açúcar chega na nossa mesa refinado, para ele virar de cana para açúcar, quantos processos você acha que ele passou? Inúmeros processos, né? Cada processo que um alimento passa, ele perde nutrientes, perde fibras. Então, quanto mais processado, menos ele vai nos servir para a saúde, tá? Oleaginosas também, então nozes, castanhas, isso é muito bacana. O sinal vermelho aqui, ele vai estar para os alimentos processados e ultraprocessados. Você sabe quais são esses? Alguém me dá um exemplo de alimento processado, ultraprocessado? Não estou ouvindo. Salsicha, o que mais? Bacon, o que mais? Calabresa, margarina, meu Deus, margarina. Oi? Chocolate, ixi, esse daí é difícil. Mas é, realmente... Tá vendo? Hoje a gente tem a indústria de alimentos, né? E a indústria de alimentos, cada vez ela cresce mais. Então, o que mais a gente vai encontrar no mercado? Embalagens, né? Tem uma frase que é bem clichê, mas é verdade. Desembale menos, descasque mais, né? Então, alimentos, pode falar. Fala. Uhum. Sei. É tudo sal. Tem alguns que passam por menos processos para refinação e tem outros que passam por mais. Mas assim, se você consome o sal, igual eu consumo sal mesmo, não fico comprando outros não. Se você consome com moderação, não vejo problema de consumir o sal que a gente consome mesmo, tá bom? Eu não compro o sal do Himalaia, não. Tem gente que fala que não, né? Eu mesma acabo não comprando. Eu não cheguei a usar, mas assim, eu uso sal normal, mas eu uso em pequenas quantidades, então eu não vejo nenhum problema com isso. Então, assim, o sinal vermelho vai realmente para esses alimentos embalados, principalmente para criança, né? Criança, a gente vê que a indústria ela investe muito na questão da alimentação para a criança. Tempero pronto é péssimo, gente. Alguém tem um microfone aqui só para todas ouvirem? Espera aí só um minutinho. Ixi, está desligado? Microfone vermelho. Tá. Vê se está funcionando. Porque senão o pessoal da TV, da internet não escuta. Tá. É que senão o pessoal da TV não escuta.
Quando o Belone estava no hospital, eu me lembro que, no meio do caminho, o médico me chamou e disse, nossa, dona Wanda, eu estou querendo conversar com a senhora, porque, assim, está difícil a situação. Pensa bem, o Belone não tem mais reservas. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei, pois é, quanto tempo faz que ele não come arroz, feijão, cebola, alho? Aquilo me chamou tanto a atenção. Ele, o médico foi? O médico falou. Ah, tá. Assim, então, assim, ele... de uma maneira delicada, né? Mas uma realidade. Sim. Aí, quando ele falou cebola, alho, eu falei, gente, nunca mais eu vou usar Não, tempero gente. pronto. É, E os meus filhos comem sem problema. sim. Temperado o arroz com cebola e alho, ela disse que o melhor arroz do mundo é o meu. Tá vendo? Mas gente, Deus Mas criou então, os alimentos. esse que a gente vai Uhum. no fast food, que é Sim. tudo muito rápido, automaticamente a gente acaba entrando nessa. Sim. Mas a gente tem que ter um alerta que o importante é você, o quanto mais natural, melhor. Sim. É a cebola e o alho. Sim. Lá em casa eu faço o tempero, bato tudo de uma vez, sabe? Quando você faz o alho batido, eu faço só alho e sal, né? Então aí já facilita, porque você usa um mês, por exemplo, o tempero já que está pronto, né? Não precisa todo dia ficar processando ali o alho para comer. Então, assim, gente, tempero natural, tempero industrializado, faz muito mal para a saúde, assim, não tem necessidade. Deus deu o alho, Deus deu a cebola, por que eu vou comprar Sazon? Sabe? Não faz bem, tem acréscimo de muitos conservantes ali, coisas que não fazem bem à saúde, gente. Não, olha, questão de sabor, gente, paladar é adaptativo. Gente que fala assim, não consigo tomar café sem açúcar. É porque o seu paladar ainda não se adaptou ao gosto amargo. É a mesma coisa de sabor de tempero pronto. Você tem que adaptar o seu paladar. Então, você vai tirando aos poucos, vai insistindo por um tempo até o seu paladar se adaptar. Quando a gente nasce, a gente não consome açúcar nem sal. Nosso paladar vai aprendendo a comer as coisas. Então, quando a gente é adulto também, a gente consegue mudar o nosso paladar. Teve muita coisa que eu mudei ao longo do tempo. Gente, eu emagreci uns 15 quilos já. Então, assim, eu mudei muita coisa. Quando eu era adolescente, eu sempre fui um pouquinho assim, acima do peso. E um pouquinho não, teve uma época que eu era bastante, assim. Então, com 18 anos, eu falei, não, eu preciso mudar. Meu pai falou, vou pagar a academia para você, para ver se você muda. Aí eu fui lá, comecei a mudar a minha alimentação, e até que foi isso que me levou a estudar a nutrição. Então, assim, teve muita coisa que eu mudei. E a gente consegue, mas a gente tem que ter força de vontade. Tem que querer, porque não é fácil. Mudar da água para o vinho não é fácil, a gente tem que insistir, tem que permanecer ali no propósito. Então, o que é preciso para ter uma alimentação ideal? Segundo Pedro Escudeiro, que é um médico argentino considerado o pai do estudo sobre nutrição, existem 4 leis que regem a alimentação ideal. A primeira é a quantidade. Então, a gente já falou sobre isso durante a aula. A gente ter o controle, a gente comer mais devagar, a gente montar um prato, olhando o que está colocando ali. Uma dica, quanto mais fibras, mais saciedade você vai ter. Então, se eu consumir bastante legume, bastante verdura, eu vou ter mais saciedade. Se eu consumir grãos integrais, a minha saciedade vai aumentar. Se eu consumir proteína em todas as refeições, eu vou ter mais saciedade também. Aqui a gente tem o costume de comer pão com manteiga de manhã, por exemplo. Isso daí não vai dar muita saciedade, não. O ideal é que você inclua um ovo, inclua um queijo, um iogurte, porque isso vai aumentar a sua saciedade. Então, aí você vai comer menos e vai se sentir mais saciada. A qualidade, segundo ponto, a qualidade da alimentação, que a gente já está falando. Quanto mais natural, melhor. Terceiro, a harmonia. Não adianta nada também a gente comer só proteína ou comer só gordura boa. A gente tem que ter uma harmonia entre os nutrientes. É isso que muitas pessoas vão no consultório buscar, Quanto de carboidrato tem que comer? Quanto de proteína? Quanto de gordura boa? Quanto de vitamina assim, assado? Enfim, então a gente tem que ter uma qualidade pensando que a gente precisa consumir todos os nutrientes. Gente, olha que criação maravilhosa que Deus fez. Deus criou inúmeras vitaminas. Cada vitamina ela tem uma função essencial para o nosso corpo. A gente não pode ficar sem, a gente não pode consumir excesso. Deus criou os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Foi Deus quem criou para nós, não foi o homem. E cada um tem uma função específica no nosso organismo. Então, assim, a alimentação é uma forma de glorificar a Deus. E a gente tem que ter uma adequação. O que é isso? A gente tem que ter uma higiene para comer. A gente não pode comer em qualquer lugar, que a gente vai passar mal. Na nossa casa, a gente tem que ter cuidado com a higiene.
A gente tem que ter um ambiente saudável para comer, não é comer na bagunça. Vocês sabiam que muitas pessoas que têm dificuldade de compulsão alimentar, né? Muitas pessoas que têm compulsão alimentar, ela traz, junto com essa compulsão, ela traz uma desordem na casa. Muitas pessoas, não estou falando todos, não estou generalizando, mas tem um estudo que mostra que algumas pessoas que têm compulsão alimentar, ela também tem um problema de organização na casa. E quando essa casa é organizada, quando as coisas vão para o lugar, esse problema de compulsão ele pode ser melhorado. Então, ó, pensei na organização, tá? Isso também é muito importante. Bom, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma... Eu queria que ligasse o microfone, porque senão o pessoal... Ah, então tá. Tá ligado, já. Foi duas coisas que você falou. Uma que você falou que quem não faz exercício criança, é muito difícil adulto ir para a academia. E para mim foi. Eu fui sedentária a minha vida inteira. Eu tinha dores por todo o corpo. O dia eu falava assim, o dia que eu não senti dor, eu morri. Então, sempre eu acordava com dor em algum lugar. Quando eu comecei, eu peguei para fazer o exercício tem 4 anos. Eu vou fazer 60 anos. Então, o sedentarismo foi bem grande. Nossa, bastante. E então, a primeira semana, eu tive vontade de morrer. Eu falei, vou desistir, eu não volto mais lá. Só que eu peguei uma personal. É importante do apoio de um profissional uma hora dessa. Eu peguei uma personal que me dava muita força. E ela quando eu não ia, ela ia me buscar. Então, não tinha jeito. E ela falava assim, um dia eu chorei, ela falou, vamos fazer aqui em casa. E nós fizemos em casa. E eu chorei mesmo, porque eu estava doendo, gente, muita dor. E eu comecei, depois de uma semana, as dores a diminuírem. E ela falou, você precisa procurar um nutricionista. E eu tinha, desculpa, preconceito com nutricionista. Chega lá, a mulher vai fazer uma dieta para mim, vai mandar eu me virar. E tal. Deus colocou no meu caminho uma pessoa maravilhosa, a doutora Karen, e ela tem uma paciência, e ela tem essa visão, sabe, pela palavra de Deus. Eu nem sei qual é a religião dela. Karen. Ela tem essa visão. Ela tem essa visão. E ela falou assim para mim, filha, você é o templo do Espírito Santo. Eu já gostei da mulher. Então, eu estou 6 meses sem açúcar, eu sou a prova que pode, sem fritura, sem açúcar. No início foi difícil, deu muita dor de cabeça, me deu tremedeira, tremia igual viciado, como está se libertando já viu isso? Que treme, que tem abstinência. Eu tive, gente. Mas o que eu fiz? Eu ligava para ela me dava força e eu abria a palavra e eu orava. Eu estou 6 meses sem açúcar e sou a prova viva. Não estou fazendo, eu como 6 refeições por dia, perdi 9 quilos comendo. Comendo bem. Né? Não, tem momentos que eu não dou conta da comida que ela passa para mim. Eu falo, não, hoje não vai dar 6 refeições. Então, gente, eu sou a prova que é possível. Eu estou falando isso para vocês, não para me engrandecer, não. Para dizer para vocês que é possível mudar, independente da idade que você tenha. Você pode dar uma guinada. Eu decidi mudar minha vida. Não foi ninguém que falou que eu estava gorda, Eu decidi. Você precisa se amar e decidir. E pedir ajuda ao Senhor, porque Ele dá. Ele dá. E coloca pessoas profissionais no teu caminho. A minha personal, ela não é cristã. Mas ela tem um cuidado comigo, ela tem um cuidado de eu não me machucar no aparelho, de saber o peso que ela pode colocar para mim. Então, Deus coloca pessoas no caminho. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem. É possível dar uma virada. Seja a idade que você tiver e o estado de saúde que você estiver. Sempre é possível melhorar para a glória de Deus, tá bom? Amém, amém, amém. Bom, uma boa alimentação ela é muito mais do que saúde. A gente está falando aqui sobre saúde. Se a gente não tiver saúde, a gente não vai conseguir servir a nossa família. Esses dias eu fiquei doente, nem sei exatamente o que foi, tive vômito, diarreia. E eu fiquei um dia de cama, um dia. Minha mãe teve que vir me ajudar. Eu não consegui fazer nada pela minha família. Então, quem está doente vai ter dificuldade de serviço. Então, cuidar da sua saúde e da sua família é muito importante para que vocês tenham saúde. Mas a alimentação também é cuidado. É uma forma de expressar o cuidado. A alimentação é serviço. E a alimentação é comunhão. Tudo que a gente falou aqui. A alimentação, então, é muito mais do que saúde. Ela é cuidado, serviço e comunhão. Paulo, pode falar.
Eu vou falar um testemunho agora aqui, que eu falei para as meninas. Eu vou contar. Eu tenho um varejão lá perto de casa que eu compro há muito tempo, mais de 2 anos, né? E, como todo mundo sabe, lá em casa, a Valentina, meus filhos são muito tolerantes à alimentação, então lá em casa tem que ser muito legumes, fruta, arroz, feijão e carne. Não pode ter muita coisa, porque a alergia é muito grande lá, né? E principalmente da Valentina. Então, eu compro, assim, gente, muita coisa dia de semana, sabe? Minha compra no varejão é muito grande. E esses dias eu estava indo no varejão, cheguei no varejão, eu chego toda vez, aí, bom dia, vou conversando com as meninas, né? E eu sempre falo, essa semana eu vou levar um pacote maior de abobrinha, vou fazer uma receita, preciso, né? Aí elas vão me ajudando até a sair com as caixas de legumes, fruta, né? Aí uma delas falou para mim esses dias atrás assim, Paola, eu casei, é filha da dona do varejão, eu casei e eu falei para o meu marido que eu quero cuidar da minha família igual você cuida da sua. Amém. E eu fiquei assim, até assustada, porque é um varejão, vou lá comprar verdura. E aí, naquele momento, eu não perdi a oportunidade. Eu falei para ela de Jesus. Amém. Eu falei para ela que cuidava, porque primeiro, né, Jesus tinha me dado aquilo ali. E eu pude falar para ela a diferença de que Jesus tinha na minha vida, sabe? Aleluia. Foi um momento assim que, às vezes eu oro, falo, Senhor, não tenho nem assim, não sou uma pessoa que tenho muita didática para falar com os outros assim, chegar e, né, confrontar da palavra. Mas naquele momento tão simples, com uma compra no varejão, eu pude falar a diferença que Deus tinha, por que eu cuidava dos meus filhos daquele jeito. Então, faz a diferença até isso na nossa vida. Faz. Eu vou encerrar a aula agora, a gente já está quase acabando o nosso tempo. Teria mais coisas para falar com relação à alimentação, a estratégias nutricionais, enfim. Mas não vai dar para falar aqui, né? Quem sabe... Oi? Então, exatamente. Para encerrar aqui, eu acabei esquecendo de trazer meus cartõezinhos, mas tem o meu telefone aí, eu estou aqui na igreja também, quem quiser falar comigo, tá? Eu realizo, então, consulta nutricional individual, hoje eu estou fazendo consulta online. Eu também tenho 2 e-books, o primeiro é o Dia a Dia na Cozinha, que é onde eu falo passo a passo de como que você pode organizar melhor a sua alimentação, de como que você pode fazer esse momento de compra, como que você escolhe os melhores alimentos no mercado, tudo isso para facilitar o seu dia a dia na cozinha com a sua família. E o segundo e-book é o Cardápio Família, que são 8 cardápios, então almoço, jantar, opções de lanches e várias receitinhas também bem saudáveis. Então é um material bem legal. Quem quiser facilitar aí, o que eu posso comer? Compre o cardápio, que também já vai te ajudar. Tem a consulta e também eu tenho um grupo de emagrecimento coletivo. Então, é um grupo de, no mínimo, 8 pessoas. Então, quem tiver interesse, quiser aprender a comer bem, quiser emagrecer, fala comigo. Se a gente conseguir 8 pessoas, a gente pode montar um grupo de emagrecimento. A gente pode ser um encontro, pode ser aqui na igreja, pode ser em outro lugar. Depois eu explico certinho a questão de valores e encontros. Então, quem tiver interesse, me manda um WhatsApp ou fala comigo no final da aula. Eu tenho meu Instagram, né? Esses e-books vocês vão encontrar num linkzinho do meu Instagram. Eu acabei não trazendo cartão, mas é @Karen Grangeiro, Karen com C, tá? Eu não posto muito lá não, mas lá tem bastante informação. Mas se você me mandar um WhatsApp, Karen, quero conhecer seu e-book, ou Karen, quero conhecer tal coisa, me manda um WhatsApp que eu já mando o link para vocês. Então, esses são os materiais que eu tenho. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, porque foi Ele que me trouxe aqui nessa manhã. Quero agradecer ao Senhor, que o nome dEle seja glorificado em todo o tempo. Quero agradecer ao convite, Carol. Obrigada, foi uma honra estar aqui. E quero agradecer a paciência de vocês, que ficaram aqui me ouvindo aqui por 1 hora. Agradeço as contribuições, tá? Vou fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Amém? Senhor, eu agradeço ao Senhor por esse dia. Agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. E foi a sua graça, Senhor, que nos trouxe. Que toda a glória e toda a honra seja para Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a sermos mulheres virtuosas dentro do nosso lar, Senhor, e por onde a gente passar. Que onde nós passarmos, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que a gente possa cuidar bem, Senhor, do nosso marido, dos nossos filhos. Que o Senhor possa instruir, Senhor, essas jovens, adolescentes, Senhor, a crescerem na Tua presença, Senhor, e aprendendo a ser uma mulher virtuosa. Fica conosco, Senhor, no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Sem pegar uma lembrancinha, tá? Eu vou estar aqui na frente distribuindo.